um adolescente matou os próprios pais. Esse é o tipo de tragédia que não dá para explicar com lógica, né? Não tem lógica. E é exatamente por isso que a gente precisa parar para pensar em como proteger a mente dos nossos filhos, dos adolescentes por aí. Para quem não sabe, o menino pesquisou até como sacar o FGTS dos pais. Isso nos leva também a pensar que ele teve muito acesso à informação, enquanto alguns nem sabem o que é FGTS. Mas esse menino sabia. A Bíblia ela é muito clara ao nos dizer que precisamos proteger desde criança. E essa geração está sendo bombardeada por vozes, influências, ideologias e vícios que literalmente estão moldando o coração e apagando os limites que esses adolescentes têm. É por isso que apresentar Jesus às crianças não é opcional. Apresentar Jesus na adolescência é urgente. A criança precisa conhecer o amor de Deus desde cedo, precisa entender a importância da correção dos pais e que os nãos que a gente dá para os nossos filhos é para o bem deles. Por isso corrija com graça e com amor seus filhos, mas não deixem de ensinar, não deixem de corrigir a respeito daquilo que é bom, daquilo que é correto. Educar não é só formar intelectuais, é formar consciência, caráter e muito mais importante, educar, eu creio, é formar eternidade. Então não subestime aquilo que Satanás está tentando fazer com as famílias. Não tenha medo de ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, de disciplinar com sabedoria, de orar com seus filhos, de levá-los à igreja, porque a fé que não é vivida dentro de casa, dificilmente ela será levada a sério fora de casa. Que Deus abençoe. Faria tudo de novo, declarou o adolescente de apenas 14 anos. Olha o perigo das telas e dos jogos virtuais. O crime chocou até os policiais que investigaram uma família em Itapiruna, no Rio de Janeiro. O jovem confessou ter o pai, a mãe e o irmão de apenas 3 anos. O motivo do crime seria a proibição do jovem viajar para encontrar uma namorada que conheceu nos jogos virtuais. E aí eu chamo a atenção, isso não foi um surto. Isso foi um processo silencioso que começou com a tela. Enquanto você acha que é só um joguinho, seu filho pode estar construindo um mundo à parte, onde ninguém controla, onde ninguém vigia, onde qualquer um pode se tornar especial para ele a ponto de fazer a cabeça e ele cometer qualquer tipo de crueldade como essa. Seu filho se isola mais do que o normal? Tem acessos de raiva quando o celular ou o computador é tirado? Fala com alguém que você não conhece, mas se recusa a dizer quem é? Passa madrugadas online escondido? Se isso está acontecendo, não é exagero se preocupar, é questão de segurança. Busque ajuda profissional se notar comportamentos agressivos ou obsessivos. A infância e a adolescência precisam de cuidado, precisam de limites, precisam de presença. Não espere uma tragédia para perceber o que estava na sua frente o tempo todo. Compartilhe esse vídeo para que mais pais saibam que o perigo está dentro das nossas casas através das telas. E o que me deixou mais chocado, gente, foi da frieza dele, gente, porque depois que ele confessou tudo, a polícia perguntou se ele estava arrependido. Ele disse que não, gente, ele disse que faria tudo de novo. E o motivo, gente? Qual foi o motivo? O motivo simplesmente porque o pai dele não deixou ele fazer uma viagem, porque ele tinha, né, um namoro virtual com uma garota e ele queria viajar até o lugar dela. Só que o pai não deixou. E por causa disso ele ficou revoltado, tá? Ele dopou os pais e depois, gente, simplesmente matou os pais e o irmão. E o irmão, ele disse que matou para não ficar sofrendo. Gente, isso é o cumprimento das escrituras, né? Que no final dos tempos, o amor de muitos ia esfriar, né? Dá para ver, gente, que um menino desse aqui, esse adolescente de 14 anos, dá para ver que um menino desse aí não tem amor mais no coração, gente. E isso é muito triste. O que vai acontecer com um menino de 14 anos do interior do Rio de Janeiro que matou o pai, a mãe e o irmão de 3 anos de idade? Bom, esse menino, ele tem 14 anos de idade, ele foi apreendido, ele vai responder um processo na vara da infância e da adolescência. Só que assim, como ele é considerado inimputável pela lei, já que na nossa legislação e na nossa Constituição, inclusive,
tem um absurdo lá que prevê que só pode punir a partir dos 18 anos, pela lei de hoje, o que eu sou veementemente contrário, ele é inimputável. Então ele não vai responder criminalmente por esse ato. Ah, Paiva, mas ele vai ficar solto? Então, mais ou menos. Se ele vier a ser responsabilizado, ele deve ficar internado na Fundação Casa pelo período de 3 anos. É o período máximo. E depois de 3 anos, você tem 14, 15, 16, 17 anos, ele sai para a rua livre, leve e solto. A única chance, isso é bem raro de acontecer, é como aconteceu com aquele outro vagabundo do Champinha, que, enfim, quem viveu nos anos 2000 conhece bem a história dele. Ele está preso, entre aspas, tá? Que ele não foi condenado até hoje. Na época ele era menor de idade, cumpriu lá a internação de 3 anos, que é a internação máxima, e depois o Estado conseguiu manter ele em medida de segurança. Então ele está, entre aspas, preso em um hospital psiquiátrico, mas a qualquer momento ele pode sair. E fatos como esse fazem a gente novamente repensar sobre a possibilidade, a necessidade de diminuição da maioridade penal no Brasil. Me parece que algumas pessoas acham que quando o indivíduo faz 18 anos, liga a sementinha do mal nele, aí ele pode ser punido. E eu acho isso um pouco estranho. Será que a pessoa já não pode ser má desde cedo, desde a adolescência, por exemplo? Qual que é a sua opinião? Sabe o que vai acontecer com esse anjinho aqui que fez isso? Um grandíssimo nada. Ele vai ficar preso até os 18 anos, vai sair de lá com a imagem dele protegidíssima. Se o nome dele vazar, que não vai, porque é protegido o nome dele, também não pode se dizer o nome dele. Se o nome dele vazar, ele ainda ganha uma identidade nova e ele vai sair de lá com a ficha dele limpíssima e vai se casar com a filha de alguém que não vai saber que o passado dele foi esse aqui, ó. Não vai saber, porque a lei protege. A lei protege criminoso aqui no Brasil. É isso, não tem o que fazer. Vocês lembram quando o Bozo falava, ai, vamos reduzir a minoridade penal, ai, como ele é mau, como ele é insensível, ele é tão insensível. Um menino que faz um negócio desse aqui não sabe o que é certo e o que é errado. Ele não sabe. Você está me dizendo que um menino, por exemplo, que os Estados Unidos está errado de punir um moleque dessa idade? Você acha que um menino desse não sabe o que ele está fazendo? Ele pesquisou como que ele ia retirar o dinheiro dos pais. Você acha que ele não sabe o que ele está fazendo? Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele sabe. 10 anos para lá, não pode escolher o sexo? Não pode escolher se vai mudar de sexo ou não? Por que não pode responder pelo que faz? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, viu? Um absurdo.